Olá, tudo bem? Experimentando um tripé. Vamos fazer arte? Vamos fazer umas graças. É um horário muito barulhento, mas vamos fazer assim mesmo. Oi, Geusa. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? E aqui tá dando para ver legal? Me respondam, por favor. Tá dando para ver direitinho? Tudo bem, Selma? Eu tô aqui entornando um pouquinho de clareador no meu prato. Vejam bem que meu clareador é bem ralinho. Tão ralinho. Mila, boa noite, boa tarde, não sei, né? Perdi a noção do tempo. O clareador é bem ralinho, né? Porque eu gosto de trabalhar com o clareador ralinho. Sempre deixa Eunice Machado, tudo bem? Branco. Nós vamos fazer o fundo primeiro, só um pedacinho do fundo, porque é uma demonstração. Deixa, gente, de preferência, um conta-gotas ou um vidrinho, né? No meu caso aqui, né, olha, um simples vidrinho de adoçante, tá? Com água, aqui dentro tem água. Deixem um conta-gotas, porque a gente nunca deve colocar muita água na tinta. Sempre Ei, Washington Silva, tudo bem? Obrigada. Sucesso para você também. A gente sempre deve colocar água com conta-gotas e nunca colocar debaixo da torneira, né? Ou entornar alguma coisa, a água dentro do potinho de tinta, porque uma vez que você coloca muita água, é complicado depois para essa tinta voltar, tá? Ela desanda e tal. Então, vai colocando com conta-gotas para você poder dosar a quantidade, tá bom? Eu falo quando as tintas estão grossas. Qual é o ponto certo da tinta? Muita gente me pergunta. O ponto certo da tinta é quando você vira a tinta sem precisar fazer isso aqui, ó. Se você precisou fazer, é porque essa tinta já tá num ponto mais grossinho, tá? Então, o ponto é quando você consegue virar, olha só, aqui eu tenho um bom ponto, olha. Tá até legal, olha. A tinta tá saindo do pote, mesmo quando ela sai devagar. Obrigada, Eunice, eu também gosto muito do seu trabalho, tá? Muito mesmo. Então, nós temos malve, né? Eu vou usar o malve, eu vou usar malve e vinho para fazer a minha rosa. Mas antes, eu vou usar o verde grama. Gente, eu acho o verde grama fantástico, tá? Eu acho que ele dá muita graça, ele misturado ao branco, ele dá uma corzinha bem bacana. Se você não tem verde grama, um pouquinho de branco com verde pinheiro também vai ficar muito bacana, tá? Então, são substituições. Não precisa sair louca atrás de tinta, né? E tem lugar que nem acha todas as cores, né? Então, nós vamos trabalhar essas folhas de uma forma muito simples, somente com verde grama, branco e vinho, tá? E vinho. Ah, uma pergunta que sempre me fazem. Se eu tenho uva, eu preciso ter vinho? Sim. É melhor você ter o vinho do que o uva. O uva é meio transparente. O vinho já é um tonzinho mais denso, tá? Já é um tonzinho mais denso. E então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai trabalhar é um pouquinho desse fundo com um pouquinho de cinza e um pouquinho de vinho. Eu não gosto de ficar mudando muito de cor, não. Geralmente eu coloco uma gama de cores em cima da mesa, as cores que eu quero usar, e vou brincando com essas cores, tá? Então, veja bem, outra coisa que eu gosto também de colocar é a água aqui no prato, porque apesar de o clareador já estar aguadinho, mas eu também gosto, olha, de umedecer o pincel na água, ó,
tá? Com o clareador para fazer o fundo. O fundo não, a base, aonde vai agora, olha só, o cinza, sempre trabalhando no prato, tequinho de vinho, mas muito pouco, ó. Vou ter cinza com um pouquinho de vinho, ó. Vou ter um tonzinho meio púrpura, sabe? Ele vai puxar, o cinza vai ficar meio púrpura, tá? Então, é isso aqui, ó. Pra você matar essa cor aqui, olha, vem com um pouquinho de branco. Eu estou usando o pincel 462 da Condor, tá? Se você não tem o 462, mas você tem o 804, eu acho que é o 804 mesmo, da Tigre, ou algum Castelo, hoje em dia são muitas as marcas, tá? De pituá, tá? E eles são conhecidos mesmo como pituá, viu? Então não tem muito o que falar. E se você não tiver de jeito nenhum, use um pincel chato, porém sem aparar. No caso, o 815 da Tigre ou o 456 da Condor, tá? Que são pincéis que vêm sem aparar. Às vezes as pessoas perguntam assim, se faz muita diferença o pincel. Foi aqui no verde, mas não tem problema não. Olha, o pincel faz muita diferença, sim. Mas você não vai deixar de pintar porque você não tem os pincéis que eu tô citando. De repente, você trabalha com pincéis de cabo vinho, de cabo vermelho, né? 421, né? E outro 484 e outros mais. Não tem problema se você já se adaptou. Porque pincel é uma questão de adaptação. Aqui foi um pouquinho de verde, gente, não tem problema nenhum, que eu vou estar trabalhando com o verde aqui também. Não tem problema, tá? Eu não vou fazer muito, eu não vou me estender muito no fundo. Esse é um horário barulhento, né? Sexta-feira é dia que todo mundo tá querendo sair pra churrascaria e eu aqui fazendo live. Mas é uma live... Porque também eu preciso movimentar esse grupinho, afinal de contas, ele se chama Aulinhas da Sol, né? E tô fazendo umas experiências aqui com um suporte novo, um suporte de celular. Tô até gostando, tá bom? Então tá. Ô, Isabel, obrigada. Obrigada, Isabel. Amo suas lives. Obrigada. Então, agora a gente vai com o pincel chato. Nesse caso, eu estou trabalhando com o 151 da Tigre. Quando ele vem, gente, ele vem cortado já. Mas aí eu venho com a tesoura e dou uma paradinha assim do lado, tá? E tiro um pedacinho, só um pedacinho da ponta dele. E aí eu vou assim na lixa de unha, olha. Tá? Deixa ele bem desgastado mesmo. Vamos recapitular? Você comprou o pincel. Aí, deixa eu ver se eu tenho um novo aqui à mão. Deixa eu ver se eu tenho. Não, por aqui eu não tenho, não. Depois eu faço isso pra vocês. Então, você vem, corta aquelas rebarbas que vem aqui, né, na borda, tá? Que vem os pelinhos aqui salientes. Aí, depois você corta só um pouquinho na beiradinha e vem na lixa de unha. Sabe, pega cá na pontinha dele e vai passando ele assim, bem devagarinho na lixa de unha, de um lado e do outro. Então, ele vai ficar com essa parte aqui bem refinada, tá bom? Então, é isso daí. Esse daqui é o... Na verdade, desculpa, tá? Esse é o Condor 151, número 12, tá? Pode ser 10, 12, dá pra trabalhar. Eu vou sentar aqui um pouquinho... Depois eu leio os comentários e se tiver alguma pergunta eu leio daqui a pouco, ok? Então, vamos lá. Vamos trabalhar com o clareador. Vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Eu queria que vocês observassem, e eu acho que dá pra ver aí. Queria que vocês observassem isso aqui, ó. Essas folhas. Vocês viram que porque a tinta tá bem ralinha, a tinta deu uma entradinha aqui nas folhas. Não faz mal, não, tá? Não faz mal.
Vem aqui, ó, no pratinho com a água e o clareador. Eu quero bem úmido, porque eu sei que vocês também gostam muito de uma pinturinha mais porcelanizada, mas uma coisinha assim mais aquarelada, né? Mais suave. Então, vamos lá. Todas as folhinhas desse grupo aqui, eu vou pintar. Eu vou passar o clareador, vou dar o fundo. O que não me impede de ver o risco, tá? Porque não impacta em nada, não tem impacto nenhum, não vai tirar o risco, não. Para riscar, eu uso o lápis 8B, tá? Risco direto no pano. Você pode riscar com carbono para tecido. O melhor carbono para tecido branco é o carbono amarelo, tá? Que ele não vai deixar tanta mancha no seu trabalho. Então, vamos lá. Eu vou pegar branco, olha as misturinhas do prato. Aquela aguadinha com o clareador, um pouquinho de verde grama. Vou colocar mais um pouquinho de branco aqui, tá? Eu quero algo bem clarinho. Sempre vai hidratando sua tinta com clareador e água, bem ralinho, tá? Se quiser fazer um potinho com clareador já com água, o potinho que eu falo é assim, um vidrinho, pode ser de adoçante, tá? Ou alguma coisa que você comprar que seja, que vai sair devagar, aí não vai sair de uma vez. Ó. Tô pincelando todas as folhinhas, olha. Só que eu quero que vocês prestem atenção que eu não fui em nenhum pezinho da folha, né? Olha só, tá tudo escuro, né, sem tinta ainda. Vem com um pouquinho de vinho, com o verde, olha. Verde, grama e vinho, é isso mesmo. Vai ficar assim, meio acinzentado, né? Brinquem com as cores. Ó, você vem aqui, ó. E passa um pouquinho dessa brincadeira, dessa alquimia, né? Depois eu vou disponibilizar o risco para vocês, tá? Pode vir também um pouquinho de sépia, não puro, nessa mesma misturinha aqui, olha. Só para eu fazer o meio da folha. E mais um pouquinho de sombra, pouquinha coisa, tá? O que eu quero é nuances de vinho aqui, tá bom? Mas observem que elas vão ficar bem clarinhas. Eu quero essas folhinhas bem clarinhas, tá? Aí você vem com o branco puro. Vamos dar uma iluminada. Sol, eu tenho que fazer as perguntas que surgem, né? Eu tenho que fazer minhas folhinhas muito clarinhas assim? Não é obrigada, de jeito nenhum. Você pode fazer ela mais, né, mais escura se você quiser. Eu gosto das folhinhas clarinhas, dependendo do que eu vou fazer, principalmente quando eu vou trabalhar igual a maçã é vermelhinha, tá? Então eu gosto dessa brincadeira bem clarinha assim, tá? Então, agora eu vou pegar o pincel zero, pincel de contorno. Esse daqui é o 402 da Condor, tá? Ele tem as cerdas bem compridas, é o 402 ou 409. Detalhe também importante sobre pincéis. Quando você vai comprar pincel, observa muito o tamanho das cerdas. Isso é super importante, tá? O tamanho das cerdas. Não pode ser nem muito curto e nem muito comprido. É legal quando ele tem esse tamanho aqui, ó, é mais ou menos 1 centímetro, ou um pouquinho menos, tá? Tem uns que são imensos assim, são mais pra tela, né? Então, clareador, olha aqui, tudo no prato a gente aproveita, gente, olha. Clareador, um pouquinho de vinho,
Ó, um pouquinho de sépia. Você sempre vai ter cores diferentes, tá? Daquilo que tem no pote. Então, quando às vezes me perguntam, que cor que você usou? E às vezes eu falo assim, nossa, eu vou ter que ver o que, né? Às vezes eu não sei nem responder. É por causa das misturinhas do prato, tá? É um contorno, ó, que não é bem contornado, né? Porque nós estamos falando de pintura porcelanizada. Então, se vocês forem numa xícara de porcelana que tem uma pintura, vocês também verão que esse contorno, ele não é perfeitinho, tá? Quiser vir com o branco para dar um movimento aqui, ó, no meio das, sempre onde tem luz, tá? O branco, ele não chega lá na sombra, não. Você pode fazer esse movimento, olha só, delicado, simples, né? Agora, lembra das folhinhas que eu adoro, que eu sempre coloco aquelas folhinhas fantasmas? Ó, um pouquinho de branco nessa misturinha, olha só. Lembra aquelas folhinhas assim, ó? Parece um feijãozinho, olha. Pra cá e pra cá. Se você perceber que a tinta não correu direito, vem no clareador e passa ela aqui que ela vai fluir, tá? Porque às vezes não tem clareador por baixo de onde você colocou. Olha só. Tá? Então, assim, é um jogo de cores, mas assim, são as cores que você tá trabalhando, tá bom? Vamos fazer esse botão aqui pra aproveitar que eu tô com o verde aqui. Então, vamos lá. Vou pincelar o clareador nele todo, no botão todo. Vou vir com essa misturinha aqui, ó. Só coloquei um pouquinho mais de verde grama, né? Um pouquinho de vinho. A sépala, onde sai a sépala, ó. Onde sai a folhagenzinha, ó. Com o branco, você vai iluminar a parte que tá mais em cima, que no caso é essa aqui, né? E aqui eu não vou com luz, porque tá bem aqui perto da maçã, né? Então, assim, não tem luz aqui, na verdade tem a sombra, certo? Mas aí você pega o pincel zero, ó, faz umas brincadeirinhas, puxa uns filetes aqui que são importantes. O botão, ele só fica aparente quando você vem malve, tá? Aqui já tem clareador. Malve. Deixa entrar um pouquinho no verde, você vem com o vinho. Ó, carimba o vinho aqui na ponta, olha. Só uma carimbadinha. Desce um pouquinho com ele numa das laterais, olha, pra fingir assim, olha, que eu tenho uma pétala e outra, tá? Vem com um pouquinho de branco, ó, nessa que tá por cima, olha. Pronto. Temos um botão? Temos um botão, né? Oi, Nádia, tudo bem? Boa tarde. Então, agora nós vamos para esse botão semiaberto. Mesmos tons, né? Malve, vinho. O malve, o vinho e o branco. São somente essas cores aqui. No fundinho do miolo eu vou colocar um pouquinho de terra queimada. Pouquinha coisa. Vou fazer uma brincadeirinha aqui interessante também, olha. Aproveitar essa tinta que tá aqui, olha. Vou fazer um esboço de um botão cá longe, olha. Um botão que tá mais longe, olha. Você faz uma bolinha. Deixa eu ver se tá dando pra ver no vídeo. Tá dando pra ver? Tá. Oi, Mi. Boa tarde. Aqui, ó. Você faz uma bolinha, né? A bolinha é só você girar o pincel. Dessa bolinha, olha, você puxa
Ó. Pode abrir um pouquinho, tá? Pro lado, assim, ó. Olha só. É um esboço, né? Uma coisa assim mais clarinha. Eu quero até ele mais clarinho um pouquinho. Porque é uma coisa mais longe, sabe? Não tá tão no motivo assim. Podia ser mais clarinho ainda, tá quase uma estampa d'água. Quando a gente tá dando aula, a gente se perde às vezes um pouquinho nos tons, naquela ânsia de querer que aparece no vídeo, sabe? Branco com malve. Tem muita informação aqui, eu sei. E um pouquinho de vinho naquela misturinha que eu fiz, ó. É uma coisa mais leve, mais de longe, tá? Vou aproveitar, já vou pegar aqui, ó, o verde. Um pouquinho de malve aqui nesse verde. Um pouquinho de branco. Ó, e já vou puxar isso aqui, ó. Ó, aproveito, já faço outros filetes que também estão longe, tá? Já dou um suporte aqui para essas folhagens. Não tô usando sépia aqui, tá? Tô usando só vinho. Agora nós vamos para essa rosinha aqui. Gente, preste muita atenção em umas coisinhas que eu vou explicar aqui agora. Eu quero explicar uma coisinha aqui agora que é muito interessante. Vocês devem prestar muita atenção nisso daqui. Demorei muito a entender certas coisas. E aqui tinha uma pétalazinha que eu comi ela com o fundo. A parte mais clara que eu gosto de colocar na rosa, principalmente nos botões, quando tem um botão semi-aberto, é essa parte aqui, ó, que é a maçã do botão, tá? É aquela gordinho aonde ainda estão as pétalas ali, tá? Então, a primeira coisa que eu faço, na verdade, é pincelar o clareador nela toda. Eu sempre trabalho com um clareador mais ralinho, porque é isso que faz com que a minha tinta flua, e aí eu não preciso ficar usando aquele tantão de tinta. Ai, Sol, mas ninguém reclama que sai. Olha, uma primeira lavada que você dá numa pintura é igual silk. Qualquer primeira lavada vai sair, tá? Um pouquinho só. Vai dar aquela leve desbotada. Tem gente que lava com tanto capricho que nem desbota, tá? Um conselho, né, que a minha mãe já fazia isso, é colocar um pouquinho de sal na água quando a gente vai lavar. Mas eu não sei, né? Isso foram coisas que me falaram, então eu não sei. Então, eu vou pegar o branco, poderia ser um outro tom mais claro que o malve e tal, poderia ser um rosa bebê, um rosa inglês, até mesmo o marfim. Eu vou colocar branco. E você vai fazer o meio da maçã da rosa. Onde mais que a rosa é clarinha? Aonde mais? Nas partes, né? Na parte mais em cima, que eu quero dar mais luz, né? E o centro de cada pétala, para ela ganhar volume, para ela ficar mais alta no centro. Se você quiser fazer o contrário, aí você tem que colocar um tom mais escuro, tá? Mas esse aqui, especificamente, eu vou colocar no meio, tá bom? Essa parte aqui eu não vou fazer clarinha. Nem essa, porque essa tá lá debaixo da maçã. Então tá, uma vez que eu coloquei o branco, não precisa ficar lavando o pincel toda hora, basta você limpar o pincel lá no paninho, venho no malve, que é a cor que eu tô usando, né, que eu quero as minhas flores mais nesse tom. Então, eu venho com o malve, ó, primeiro o fundo do miolo, entrando no branco que eu já coloquei.
Onde tem branco, vai ficar um mauve clarinho, né? Olha só, isso aqui você pode fazer sem medo, porque onde tá branco vai continuar clarinho, então você saberá onde é que vai a luz da sua rosa depois, certo? Ó. Gente, eu tô fazendo com o pincel assim, pegando mais em cima do pincel, é pra não dar muita sombra, tá? Ó. Mas eu gosto mesmo, tô trabalhando com o pincel pituar. Mas, deixa eu trabalhar com um pincel menor. Se você gosta de trabalhar com o pincel, não com o pincel chato, e não tem o hábito de trabalhar com o pituar, também não tem problema. A única coisa que você não deve é ficar esfumando demais, entendeu? Misturando demais pincelando demais, forçando, tá? Forçando o pincel no tecido. Que isso não é legal. Por que eu tô pondo sombra aqui? A maçã, né, acaba sombreando um pouquinho, né? E aí, ó, você vai entrar no branco. E lógico, né, que se tem branco, não vai ficar escurão, tá certo? Então tá. E malve aqui nessa pétala também. Vou colocar mais um pouquinho de sombra aqui embaixo. Também aqui. Aqui nessa pétala aqui, ó, que é mais escura, né? Que tá cá embaixo. Eu já dou um pouquinho mais do malve. Ó. Agora, com o pincel pituar mais sequinho, bem sequinho, tá? Bem sequinho. Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Tira as marcações. Tirei as marcações, aquela coisa, deixa mais esfumado, tá? Você vem aqui com o vinho. Agora é hora de colocar mais sombras, tá? Vem com o vinho, fundo do miolo, tá? Aqui embaixo, áreas de sombra, ó. Onde a maçã faz a sombra, ó. A gente já tem uma rosa, né? Tá no esboço, mas tem. Vem agora com terra queimada. Deixa eu ver se eu... Eu não peguei o terra queimada, não. Não peguei. Vou com mais vinho aqui. Peguei sim. Tá aqui, ó. Terra queimada. E venho no fundo do miolo. Com terra queimada, tá? Um pouquinho aqui. Onde a maçã pega. E pronto, não precisa mais do que isso. Aqui também, ó, se quiser colocar um pouquinho aqui embaixo, ó, onde essa pétala, né, cobre essa, pode também. Você vê que eu carimbo muito, ó, carimbo e puxo, ó. Agora, com o pincel ainda chato, você pode até usar um pincel menor, tá? Se você quiser, ou até pode usar um pincel, o 421 para fazer as pétalas, os cortes da pétala, o 421, porque ele é macio, tá? Tem gente que não consegue fazer os cortes com o pincel chato, com o pincel mais firme, tá? Mas os meus pincéis, eles são muito macinhos, porque eles ficam sempre na água. Eu deixo eles sempre na água. Às vezes eu ponho amaciante, um pouquinho de amaciante, depois jogo fora o amaciante, tá? Deixo ele, lavo com água morna e detergente, tá bom? Então agora eu vou trabalhar a primeira luz dessa rosa, o primeiro corte, tá? Vou começar do miolo, mas eu posso começar de lá de cima também. A rosa, ela fecha o miolo num formato arredondado. Então, é isso que eu vou fazer também, vou fechar, tá?
Ó, mas eu posso fazer pétalas retas, tá bom? A questão é que tem que fechar, tem que fechar é como se estivesse fechando um círculo. Olha só, quina do pincel, olha. O pincel toca ligeiramente o tecido, tá? Ele não é aquele pincel que você vai forçar ele, você vai fazer aquele monte de pinceladas, tá? E as pétalas, elas vão intercalando, olha só. Essa daqui, olha, fez esse movimento, abraçou essa daqui, tá? A gente não vai até lá no fundinho do miolo, não, senão você perde o miolo também, tá? E aí você vai intercalando. Aquelas lá de trás você pode até deixar, né? Aquelas que eu já sinalizei lá com um pouquinho de malve, terra queimada, tá? Agora, gente, essa pétala aqui é essa aqui, olha. Ela faz esse movimento, tá? Ela dobra aqui. Então, vamos lá. Olha só. Quina do pincel, ó. Ela dobra, não dobra? Dá uma quina nela ali, ó, apoio, torno a apoiar. Olha que tem uma distância entre uma carimbada e outra, ó. Agora eu vou unir essas carimbadas, olha. E aí eu já tenho a dobra dela, né? Então essa é essa pétala aqui, ó. Dá pra ver claramente, né, que é essa pétala aqui que já tá dobrando pra abrir. Dá mais luz pra ficar mais gordinho, né? Aqui também, olha, eu só vou dar um sinalzinho aqui, olha, pra separar essa dessa. E entro com essa até aqui, ó. Venho aqui, ó, pra fechar, porque essa abraça essa, tá certo? Não sei se dá pra perceber, eu acho que no vídeo não dá, mas ficou um leve vazado aqui. E não pode, gente, fica muito feio quando você começa a encontrar vazados na sua pintura. Ó, tô sombreando aqui com um pouquinho de vinho. Quando você sombreia, olha o que que acontece. Olha, se essa pétala aqui tá em cima dessa, então também eu posso sombrear aqui, não posso? Olha só. Quando você vai entendendo luz e sombra, olha como é que ela vai ficando com um formato bacana. Isso é super importante, esse entendimento do que tá por cima e o que tá por baixo. Porque quando você faz luz e sombra direitinho, a sua pintura, ela ganha movimento, tá? Ela ganha movimento. Lá na pontinha, eu vou pôr um pouquinho de branco, só lá na pontinha, tá? Agora eu vou fazer essa pétala. Sempre elas vão convergir para o meio. Elas podem até não chegar até o meio, mas o direcionamento é como se ela viesse até aqui, tá? Ela pode não chegar até aqui, mas eu vou fazer a coisa, não vou fazer esse movimento aqui, ó. Então, olha. Não preciso começar lá de cima. O meio, lembra? O meio mais clarinho, ó. Não vou chegar com ela até aqui, não, tá? Agora, olha, lembra onde que eu coloquei? Ó, tá mais clarinho. Então, o próprio esboço, ele já me sinaliza, né? O próprio esboço já me sinaliza. Agora, quando você for fazer essa parte que vira aqui, ó, que vai levar até o centro, olha só. Faz assim, olha, pega a tinta, veja bem, com a quina do pincel, ó, tá vendo? E faça esse movimento, a tinta tá virada pra baixo, tá? Ó. Tá vendo? Que aí, ó, é como se ela tivesse vindo, mas ela tivesse dobrado aqui um pouquinho também. E aqui, sempre pincelando assim, ó, porque eu quero fazer de conta que essa pétala aqui, ela já tá caindo pra abrir mais, tá? Então, depois vocês vão ver isso com mais clareza na hora que a gente for
porque eu quero pincelar, ó, quero carimbar a borda com vinho, porque eu quero que vocês vejam esse movimento dessa pétala, olha. Ele aqui tá escurinho, aí ele dá essa voltinha e torna a escurecer, porque ele tá dobrando para baixo novamente. Na hora que eu colocar aqui a segunda luz, isso vai parecer mais claro, tá? Então, eu tenho aqui uma rosinha já, ó. Dá mais um brilhozinho, tá? Depois que, quando puxar a tinta, a gente pode fazer mais uma luz, tá bom? Temos né? Temos temos um botão, uma rosa semi-aberta, né? Então tá. Então agora nós vamos fazer uma maçãzinha. Só uma, tá, gente? Só uma. Eu não vou fazer esse risco todo, não. Depois eu coloco ele todo e deixo pra vocês o risco. O que eu vou fazer? E vocês vão fazer o quê? Com isso que eu expliquei, porque não tem nenhum elemento ali, olha, que não tem aqui. Então, eu vou fazer esse, que vai ficar muito bom pra vocês fazerem. Eu vou fazer aqui agora. Tô pegando terra queimada. Posso substituir o terra queimada pelo rústico? Pode. Nesse caso aqui, pode. Tô só escurecendo um pouquinho, tá? E chega de escurecer. Aqui, ó, vem com o zero aqui, ó. Faz uma brincadeirinha aqui, ó. E pronto. De bom tamanho. Vamos pra maçã. Pra maçã, é um pouquinho diferente. Assim, vou fazer essa maçã do jeito como eu imaginei ela aqui agora. Vou usar verde pistache, amarelo limão, vermelho profundo, Ainda não sei se vou usar vinho ou terra queimada. Vamos analisar. A parte onde eu vou colocar amarelo e verde, eu coloco um pouquinho de clareador, sim. Vocês sabem que eu vou fazer uma live no Instagram na terça-feira, às 18 horas. Tô morrendo de vergonha, não sei porquê, mas o Instagram, pra mim, ele tem um efeito diferente. Mas vou fazer amarelo limão. Verde, um pouquinho de verde. Verde que entra aqui no miolo também, tá? No miolo não, nesse fundinho aqui. Não é miolo, né, gente? Eu sou danada pra falar as coisas assim, sendo que nem é. Aqui também eu quero dar um pouquinho de amarelo. Eu quero uma maçã mais clara. Não precisa ficar com medo de trabalhar com o pituá, não, tá? Porque ele te dá rapidez e suavidade. É claro que eu não consigo trabalhar a parte fina, né, que é contorno e tal, eu não consigo trabalhar com o pituá, né? Mas se você se habituar, olha só, se eu viesse aqui com o outro pincel, talvez eu não conseguiria esse efeito suave que eu quero aqui, olha. Tá bom? Ele daria um efeito mais riscado. Então, eu gosto de trabalhar muito com o pituá. Mas tudo é adaptação, tá? Não significa que porque eu trabalho, você também tem que trabalhar, né? Cada um aprende de um jeito, né? E aí leva os primeiros ensinamentos, isso é normal. E eu sei que tem muita gente que acha difícil porque começou a aprender de outra forma. É um desafio, né?
um desafio. No final das contas, cada um acaba desenvolvendo o seu próprio jeito, né? Você aprende um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? Eu aprendi muito vendo pessoas extremamente competentes pintando, sabe? Assimilei muita informação e eu acho que o segredo é esse. Cuidado, porque eu não quero esse lado muito vermelho, tá? Então esse lado é pouquinho mesmo. Vou colocar um pouquinho mais aqui, para entrar um pouquinho mais nesse amarelo, para fazer um degradê, né? Aqui, olha, quero manchar ela aqui um pouquinho. Então eu venho no amarelo e lá, no amarelo com vermelho que ficou laranja, ó. Dou um manchadinho. Posso vir aqui, ó, com terra queimada, olha, manchar mais um pouquinho. Tá vendo? A graça fica assim, por conta do detalhe, né? Vamos finalizar essa parte aqui. Essa parte aqui da maçã amadureceu mais depressa, né? Aí, assim, existem coisas que são mais detalhadas, né, gente? Que tem que dar mais atenção, né? Que é igual aqui agora, né? Ó. Eu quero fazer isso aqui parecer mais fundinho, essa parte, ó. Então, quando eu quero aprofundar, o que que eu faço? Eu uso tons mais escuros, né? Pra dar o quê? Pra dar a ilusão ótica de que tá mais fundo, né? Mas é só uma ilusão mesmo. Um pouquinho de vinho. Mas olha só como é que dá mesmo a sensação de que aqui está mais baixo. Aqui também, né? Apesar daqui ser verde, ó, cá no fundinho, eu vou colocar um pouquinho do terra queimada. Ó. Limpo o pincel, puxo um pouquinho para um lado, para outro, bem suavemente, sem puxar tudo para não ficar riscado, para não ficar feio. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou, como essa maçã tá por cima dessa, então ela faz sombra nessa. Então eu vou pegar, olha, o terra queimada e eu vou fazer um pouco dessa sombra, devagar, tá? Para não colocar demais e a maçã não apodrecer. Se você gosta da maçã riscada, essa é uma hora de você fazer uns risquinhos. Olha, você apoia a tinta e puxa com o pincel na diagonal. Mas você tem que fazer a coisa acontecer porque você tem que dar o formato redondo. Não é assim, né? É dando o formato redondo. Agora, daqui pra cá, olha, eu vou fazer uns risquinhos, vou escurecer um pouquinho mais, ó. Vou fazer uns risquinhos, ó. Pôr o pincel na diagonal também, né? Posso até riscar um pouquinho mais acima, ó. Eu não gosto de muito, não. Gosto mais suave. E só vou dar esse pouquinho de vinho, desse lado eu vou colocar vinho. Só aqui nesse cantinho, olha. Vocês estão vendo que a maçã, ela é mais trabalhosa do que a rosa, né? Venho aqui com o amarelo, ó. Dá um pouquinho de amarelo aqui, ó. Pra dar luz, tá? Ó. Dá um pouquinho de luz, primeiro com o amarelo. Amarelo limão. E um pouquinho de branco,
que até poderia ser depois que tivesse mais seco, tá? Os últimos pássaros cantando, bate o pincel assim, ó, só um pouquinho. Olha só, temos uma maçãzinha, né? Toda vez que eu coloco claridade em volta de algo escuro, eu crio um buraco, eu crio uma profundidade, tá? Aí, com terra queimada, vem com uns risquinhos aqui dentro, com um pouquinho de branco desse lado aqui, ó. Pronto. Temos uma maçã, não é mesmo? E eu espero que vocês tenham gostado. Ah, tem um risquinho aqui, ó, tem um galinho aqui. Como eu falei pra vocês, eu não quero trabalhar com sépia. Vou trabalhar com terra queimada, tá? Ó. Pode trabalhar com sépia também, não é dizer que não pode, tá? Eu que não quis. Vou deixar pra vocês o risco, tá? Só puxar aqui. Onde tá escurinho, olha. Vou sair com um pouquinho de escuro aqui pra dar mais realidade. Pronto. São folhagenzinhas, tá bom? Então, aí eu vou deixar esse risco, aí vocês podem fazer, se quiser me mostrar depois, tá bom? É só deixar aqui no nosso grupinho, tá bom, gente? Um beijinho e até depois. Se eu não deixar o risco hoje, amanhã eu deixo, tá? Terminada a pintura, tá bom? Abraço.